Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Eu quero mais uma vez agradecê-lo pela audiência, né? E dizer que temos aqui o apoio do Supermercados Araújo e mandar um boa noite especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo, que não perdem uma edição do programa Boa Noite Rio Branco, tá? Também temos o apoio da Dalcauto Peças, da Dalcauto Center e do Nando Cabeleireiros, que saiu da Habitasa para a Rua Isauro Parente, no bairro Bosque, próximo ao Pronto Socorro. 3224-5016 é o telefone para você ligar, marcar o seu atendimento, conversar com o Nando, com a irmã dele, a Vanusa, ou qualquer um outro funcionário lá do Nando Cabeleireiros, tá bom? Quero mandar também uma boa noite ao pessoal do bloco Vila do Fuxico, que começa a se preparar para o Carnaval 2015. É uma fuxicada danada por lá, viu? E aos peladeiros de plantão aí, o pessoal do Jumbo, que é a pelada que eu participo, do Araújo também participo, do Bancreve, é uma das mais tradicionais, tá? A pelada do Clube de Pontas, Clube dos Vinhos, o pessoal lá da Associação dos Magistrados, da pelada do Cafezar, enfim, todo mundo ligado aí no nosso programa. Muito obrigado pela audiência. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Superintendente Regional do Trabalho, aqui no Acre, né? Manuel Neto. Seja bem-vindo, Superintendente. Tudo bem? Boa noite, muito. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado. A primeira vez este ano, né? Afinal de contas, ô Superintendente, eu vou perguntar por dever de ofício, mas já sei que o senhor concorda também com as novas regras no que se refere ao seguro-desemprego. Com certeza. Agora, ao mesmo tempo, tem algumas pessoas dizendo que o objetivo do governo em evitar possíveis fraudes acabou prejudicando alguns trabalhadores que, de fato, fazem jus ao recebimento do seguro. E aí? A pura verdade é que nós estamos falando de uma questão econômica, não é? Então, é uma economia do país, não é? Então, é uma forma de contenção meio de custos. Aí a discussão do ponto de vista da economia, da crise mundial, da crise nacional, Entendi. É essa discussão. Mas a discussão é realmente uma economia mesmo. Você tem uma ideia, o Brasil gastava em torno de 12 bilhões por ano com seguro-desemprego. E o mais dramático é que de 10 seguros-desemprego há praticamente 4 anos atrás, 4 era fraude. Existe quadrilha especializada em fraudar o seguro-desemprego. Então, todos esses é uma forma também de combater a fraude, carteira digital. Eu vi que trabalhadores tinham 12 carteiras. 12 carteiras de trabalho manuais. Entendeu? Então, não havia controle nenhum. Então, tudo é o país se mexendo para tentar se organizar, fruto de uma cultura lusitana dramática, não é? Reflexo dessa cultura, né? O país tentando se organizar, combater a fraude de forma inteligente, usando as inteligências. E esse é mais um recurso. E também o que existia, a gente tem que admitir que isso é domínio público, havia uma certa cumplicidade entre empregado e empregador, que após 6 meses, ele pedia, me dê o meu seguro. Beneficiados pela lei. Me dê meu seguro, me dê meu seguro. A lei favorecia isso. Favorecia. Aí ele pegava ali, passava 15 meses fora, voltava, pegava outro. Mas 6 meses. E havia uma cumplicidade. Entendeu? E o trabalho que é bom... E o Estado brasileiro acho que não aguenta isso. Não aguenta. Um dia a corda ia acabar quebrando, não tinha como. Era hora de... não é? Então eu acho que são medidas necessárias, entendeu? Até do ponto de vista da legalidade, da segurança jurídica, e do ponto de vista econômico. Porque você vai ter que... vai fortalecer aqui a contratação mais perene, primeiro de 1 ano e meio, de 1 ano e meio. Agora passou eram 6 meses o mínimo, agora vai ser 16 meses. Por exemplo, Isso é o mínimo. Então ele vai ter que passar lá na empresa um período maior, vai fortalecer não é? A estabilidade do empregado na empresa, uma relação mais estável, né? Me tire uma dúvida aí. Como estava? Como estava? Não estou falando de agora, mas como estava? O cara tinha 2 ou 3 contratos, era demitido em um deles e fazia jus ao recebimento do Não. Não? Ele não pode ter nenhuma renda. Mas o contrato não foi rescindido? Não, mas não pode ter nenhuma renda. Uma das condições... mas muita gente recebeu. Não, fraude... né? Mas ele não teria direito nesse caso. Nem na previdenciária ele pode ter renda, nem previdenciária. Então ele só pode ser seguro-desemprego se tiver de fato desempregado. O que alterou foi só os períodos, né? Tanto do primeiro solicitação, da segunda, da terceira e daí por frente. Há um período maior, aumentou, principalmente a primeira.
Depois vai reduzindo para 1 ano, depois 6 meses. Mas o que se quer é manter pelo menos 1 ano e meio no mercado, com forma de combater a rotatividade da mão de obra. Eu falei, sabe por quê? Porque algumas pessoas chegaram a me falar, que tinha 2, 3 contratos, um foi demitido em um dos empregos, e aí recebeu férias, 13º e tal, tudo mais, FGTS, e aí já tinha encaminhado o documento, acho que em 4 dias, para dar entrada no seguro-desemprego. O rapaz não deu entrada, porque ele disse, olha, eu não estou desempregado, não vou nem dar entrada. O sistema não paga. Não paga. O sistema desse ponto é inteligente. Porque nós temos o sistema que cruza os dados, né? Previdenciário, Caixa Econômica, Receita Federal, entendeu? Então o Ministério do Trabalho não paga. Qualquer renda, ele não pode ter renda nenhuma, entendeu? Para receber. Entendi. Ainda bem, né? Porque senão aí era mais fácil isso se mantém, né? Isso se mantém. Né? O senhor acha que agora, feitas essas alterações devidas, o Brasil, o país pode respirar e até assistir de melhor forma quem de fato está desempregado e precisa do seguro? Eu acho que são medidas estruturantes do ponto de vista das reformas econômicas, tributárias, que hão de vir reformas econômicas. O país tem que enfrentar esse debate, não é? No espaço correto, que é o Congresso Nacional. Eu acho que essas medidas são muito salutares, do ponto de vista de se você pensar enquanto Estado brasileiro, enquanto país, não é? E o melhor é o pescador artesanal, que esse é que eu acho que é o grande gargalo, entendeu? Que o descontrole é muito maior de quem é pescador e de quem não é pescador. Afinal de contas, houve uma distribuição à vontade de carteira de pescador ou não? Eu não posso afirmar isso, né? A gente tem dados, há denúncias, há apurações, há pessoas já devolvendo. Houve realmente... Agora está melhor, porque a ABIN entrou em ação, os órgãos de controle de inteligência central melhorou muito, mas é difícil o controle. É muito difícil o controle, né? Porque no começo eram as colônias que cediam. Isso, colônia de pescador. Agora é o próprio Ministério da Pesca, entendeu? Então as colônias muito era vulnerável. Fácil, era é muito vulnerável, né? A gente percebe isso, é muito vulnerável. As denúncias são milhares. Todos que chegam, a gente manda para Quando eram as colônias, eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas eu acho que não precisava nem ser pescador, bastava ser amigo do presidente. Não, tem 1000 histórias aí, tem 1000 folclóricas aí, né? Era fácil descobrir, dá um anzol para esse cara, uma malhadeira, e manda ele para ver se ele pega alguma coisa. Eu participei de uma ação no Nordeste e tinha tipo numa quadra poliesportiva, tinham mais de 2.700 pessoas para receber o pescador. Aí nós fizemos uma operação, né, com o promotor da cidade, e fomos lá e dissemos o seguinte, eu te dizer, quem não for pescador aqui, por favor, vai embora, amanhã, vamos a partir de amanhã, e amanhã só vem para quem é pescador, aparecendo no outro dia 800. Não venha para cá. A diferença é com o poder policial ao lado, né? Porque 2.600, no dia só apareceu 800, praticamente a metade. É uma farra, é uma festa. Então, isso há 5, 6 anos atrás. Então o controle melhorou muito, mas ainda é muito problema. Então agora ele vai ter que provar que ele tem que passar dentro do sistema como pescador 3 anos para poder receber, entendeu? Porque aí não havia controle do Estado, fica... Não é? O Bolsa Família é que serve para essas coisas. O assistencialismo que a gente entende como necessário, de recomposição salarial, num país injusto historicamente com a sua renda. E no Bolsa Família também é fraude. Imagina, não é? Mas a gente agora, até entende. Surpreendente, por que no Brasil é sempre assim? Tá aqui, aí aparece um monte de fraude. Aí depois aqui descobre que o sistema era falho. Não, vamos apertar. Vamos dificultar. Aí, com o tempo depois, começa a fraude de novo. Não, vamos apertar mais ainda. Por que é sempre assim? Eu acho que essa pergunta é muito boa. Inteligência demais. Os historiadores e os nossos antropólogos darem a nossa cultura, né, brasileira. Eu sempre atribuo, porque eu estudei de história, que realmente é uma cultura mesmo, nossa cultura lusitana. Eu sempre acho que uma das tragédias foi ter vindo para cá os portugueses, fazer o que eles fizeram aqui, né? Os fraudadores são sempre bem assessorados, né? Criou-se uma cultura de pilhagem, né? Tem sempre um jeitinho, para levar vantagem, sempre tem uma brechinha. Entendeu? Eu acho que esse é um elemento... Lembra do cartão? O cartão de desconto. Ele disse, não, isso aqui é seguro. É intransferível, impessoal, é seguro. Aí descobriram que era uma fraude. Aí, não, agora tem que ser com chip. Aí descobriram que também... Eu acho que tem esse elemento cultural mesmo, de respeito à lei. Você vê um alemão, um francês, um americano, o respeito que é pela lei. Não é? É uma questão de cultura, é uma questão de cultura nisso. Entendeu? E um Estado fragilizado. Porque se fosse um Estado, né, que punisse, né? Tem isso também. Não é? Tem isso o Estado fragilizado. Não basta ter a lei. Não tem basta. Que ter a aplicação, fiscalização da lei. Um Estado que
funcione, né? Porque você vê os países que mais desenvolvidos, a lei é muito dura, não é? Muito dura no cumprimento da sua lei. Aqui no Brasil nós temos sempre dificuldade. Então a atribuição é uma questão cultural, entendeu? Mas eu acho que nós avançamos muito. E eu hoje aposto muito na questão da educação. Eu acho que o conhecimento, né? A gente tem um desprezo histórico pelo conhecimento brasileiro, né? A gente não quer aprender a ler, a gente não quer ler, a gente tem desprezo mesmo, entendeu? A gente lê o necessário, né? Para sobreviver, entendeu? Mas eu acho que o caminho o país tem que apostar na questão do conhecimento. As pessoas têm que conhecer. E eu sempre digo o seguinte, o conhecimento, se você tem contato com pessoas de outros países, ele evita violências gratuitas, evita doenças. Pessoas, claro, entendeu? É fundamental. As pessoas sabem como melhorar a sua renda, entendeu? Eu acho que o caminho, a gente está no caminho certo. Eu acho que há um consenso aí desde do país foi redemocratizado, desde ali, eu acho que... O senhor diria que isso é uma questão educacional e cultural? Eu acho que são os fatores que vão... Porque eu estou apostando na comunidade, né? Eu acho que a comunidade é importante nesse processo todo. Claro, fundamental. O Estado só não faz nada, o governo só não faz nada. A comunidade é responsável pela aplicação, participe. A comunidade não pode ficar fora desse diálogo. Nós temos que fazer uma revolução nos princípios éticos e morais. Com certeza. Estamos fadados ao enfrentar fracasso. isso, porque a gente também tem muitos assim, a gente tem a facilidade de apontar para os outros. Mas o autoconhecimento de dizer, a gente fala assim, aí chega na fila, no trânsito, o guardinha cheio já quer, toma R$10. A gente vem aqui, eu venho na televisão, faço isso, depois eu estou lá e eu mesmo fazendo a mesma coisa. Então, até mais uma hipocrisia. Nossa hipocrisia. Até mais simples. O cara que, por exemplo, avança o sinal para se dar bem lá na frente, quer dizer, toma a vaga do outro no estacionamento. A questão da nossa hipocrisia. A vaga está lá para o idoso, ele chega lá e coloca o carro. Não é idoso, mas está usando. Não, e a gente vê isso. A gente vê isso toda hora. Eu vejo colegas que foram empregados, líderes sindicais, quando ele monta uma empresinha, aí já começa a criticar a CLT, que o trabalhador... Antes era o contrário. O trabalhador tem muito direito e tal. É impressionante, né? Quando ele era trabalhador... O trabalhador era revolucionário, né? Ia para fortalecer o sindicato, que os patrões, aí quando monta uma microempresa, já arruma um jeitinho, né? Lamentável. Depois eu digo, cultura ou subcultura, como diz os estudiosos, né? Uma cultura pequena de que ela leva vantagem de tudo, entendeu? Não tem compromisso com a visão macro. É a chamada lei de Gerson. Com relação à fiscalização, é importante também aí o papel... É importante também o papel dos sindicatos. Os sindicatos são os agentes fiscalizadores também. Precisam ajudar o poder público a saber quem está burlando a lei, quem está querendo se dar bem, né? No caso da construção civil, por exemplo, tem empresas que insistem em não cumprir os acordos coletivos, os dissídios coletivos. Quer dizer, se ninguém for lá acionar a superintendência do trabalho, o senhor vai achar que está tudo bem. Não, e quando aciona, às vezes não dá conta. Não dá conta. Eu confesso publicamente isso aqui. Nós precisávamos ter aqui 35 auditores. Nós temos só 11 auditores. Como é que é o trabalho no interior? No interior, você imagina, se na capital nós temos 11 por todo o estado. Eram para ser 35, nós temos só 11. Então o que a gente diz? A gente fica à disposição do sindicato, fortalecer o sindicato. Fizemos uma peregrinação ano passado em todos os sindicatos rurais, no interior, no sentido de fortalecê-los. Por quê? O sindicato... Primeira coisa, ele conhece bem aquela categoria. Claro. Ele tem domínio total da categoria. Vê o sindicato de jornalistas, conhece profundamente, mais do que nós. Nós somos obrigados, como auditor, saber tudo do enfermeiro, do médico, do radialista, do jornalista, do construtor civil. Então, o sindicato ele conhece a especificidade da sua categoria. Então, é importante o sindicato entender o seu papel. O sindicato pode, inclusive, na empresa, conversar com o empregador, ver o que está acontecendo. Porque isso fortalece o sindicato. O empregado vai ver que ele está pagando para alguém que funciona, claro, a sua representatividade. E vai mudar agora. Sindicato de cartorial vai acabar, vai ter que provar que ele é legítimo em representatividade. O Brasil está nessa discussão. Porque até nisso tem os picaretas. Eu lembro que, acho que durante 2, 3 anos, vários sindicatos aqui, inclusive o Sindicato da Saúde, que é o Sindicato da Educação, que são os dois maiores no campo, na iniciativa pública, e outros também na iniciativa privada, ficaram sem receber a contribuição sindical por mais de 2, 3 anos, porque uma central sindical lá de Minas Gerais, não tem nada a ver com a nossa região, estava levando dinheiro. Ainda bem que a justiça reconheceu isso e foi restabelecido, mas o golpe foi aplicado temporariamente. Com certeza. Então, um sindicato forte é fundamental.
E eu, de forma justa, dou sempre o exemplo, além do sindicato que você citou o nome, o sindicato dos bancários. O sindicato dos bancários raramente nos provoca. Porque ele vai lá com o banqueiro, ele tá lá toda vai hora, lá com o banco e resolve. Senta com o Bradesco, com o Itaú, senta e diz, está fazendo isso, vamos adequar, qual é que tal. O sindicato faz seu papel. Quando ele não resolve, aí ele manda para ele. Aí nós temos com prioridade, que o sindicato fez sua parte. Aí tem prioridade. Claro que para atender as denúncias, nós temos prioridade também. Salário atrasado, segurança e saúde são prioridades, não é? Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, os órgãos parceiros, Polícia Federal, todos os órgãos, Judiciário, todos os órgãos são parceiros, têm prioridade. Mas em cima dessa natureza. Prioridade, salário atrasado, porque aí mexe com a saúde do trabalhador, mexe com a sua família, mexe com a comunidade, mexe com o mercado. Então, isso é prioridade 1, apareceu lá e tudo. Mas o sindicato resolve muito mais do que a gente. Claro. O sindicato bem articulado, entendeu? Que sabe negociar, com educação, com civilidade, resolve muito mais do que a gente. Você falou um ponto, com civilidade. Não adianta ir para a rua bater panela, isso não resolve mais não. Xingar todo mundo, chamar todo mundo de ladrão, não é por aí. Acho que você tem como impor respeito, respeitando. Com dados, com estatística, ir para a mesa, ó, a inflação foi quanta? Não é? Qual é o valor? Quanto é que deu? Vence a guerra, às vezes não é nem quem está mais preparado, é quem está bem informado. Bem informado, com certeza. Não é? Tudo sobre o inimigo, né? Com certeza. O adversário. Com certeza. Para encerrar a nossa entrevista, superintendente, a questão do trabalho semi-escravo, o trabalho escravo, é uma página virada no Acre ou ainda temos que conviver com ele? Pois é, lamentavelmente, Muniz, não é verdade, né? O Acre está fora daquele que eles chamam do raio nacional de trabalho análogo ao escravo. São praticamente 7 estados, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia, o Acre estava fora. E a gente tem comemorado, porque desde 2002 para cá, 2003, quando o Quintela começou esse trabalho, lá com as presidências nós dois juntos, eu era o substituto dele, o doutor Manuel Quintela começou esse trabalho, a gente faz essa campanha, porque nós começamos, a gente pegou os dados do IML, naquela época tinham 72 mortes no IML, imagina os que foram enterrados lá que não tinha no IML. Os registrados. 72 no IML, naquela época, em 2000. E a gente entrou na campanha educativa. Era uma guerra, né? Era uma guerra. Era uma carnificina, como se fala. Floresta. A questão da desmatagem, área rural, trabalho, tudo, capina, toda atividade rural. Ele entrou na campanha de conscientização, educação, chamou o empregador, empregado, chamou a Federação da Agricultura, vamos ver a questão da legalidade, a questão da segurança e saúde, os equipamentos, deu a motosserra, tem que ter o treinamento, tal. Fomos reduzindo. 2010 estava comemorando praticamente, não acontecia, a gente tinha 8 anos de trabalho análogo ao escravo, em 2010, apenas uma se comprovava. Para nossa surpresa, agora em 2014, tiveram 4 denúncias e as quase confirmaram. A gente não entendeu mais nada, quer dizer, como a gente tem um pensamento... Temos um avanço... como a gente tem um pensamento meio linear da vida, acha que sempre as coisas estão melhorando, num país tão dramático como esse país, tão desorganizado, tão bagunçado como esse país, tudo que vai melhorando, é sempre que essa ilusão, que é necessária às vezes, de que as coisas estão melhorando. E a gente não entendeu nada quando foi. Então a gente está sem entender o que está acontecendo. Não é que, de repente, acontece 4 denúncias, quase confirmam. Entendeu? Aí nós voltamos com a campanha, vamos fortalecer a campanha agora a partir de janeiro. Campanha de orientação. Esse se enquadra no chamado semi-escravo? Não, é o trabalho análogo ao escravo. É o trabalho análogo ao escravo. Quer dizer, semelhante, parecido ao escravo. Entendeu? E aí vai desde baixo salário, péssimas condições. Não, a jornada excessiva pode ser, principalmente a questão do alojamento, água potável, né? A questão do não ter formalização nenhuma, não tem nenhum equipamento de proteção, aquela coisa, como eles dizem no popular deles, na tora. Na tora. Essa expressão que eles usam, tanto o empregador quanto o empregado, né? E aí bebe água de açude com bolo. E às vezes o lamentável... A comida, a refeitório. E o mais lamentável, superintendente, é que tanto o empregado quanto o empregador sabem que estão, né? Um sabe que está explorando, o outro está sendo explorado e aceita isso, né? O empregador sempre alega que ele... Não, o meu pai sempre fez assim, sempre fizeram assim, aqui sempre faz assim. Eu estou sendo perseguido. E ele acha logo essa história do perseguido. Entendeu? E nós trabalhamos sempre de denúncia, né? Os sindicatos sempre denunciam. O empregado opera na sua necessidade material de sobrevivência. E o impressionante é que a gente começou a perceber que na fazenda A tinha um empregado. Quando chegava na B, estava o mesmo empregado, depois do mês seguinte. Então o que a gente faz agora? Para emitir o seguro-desemprego que ele tem direito, a gente obriga ele a fazer um curso de capacitação para ver se ele sai desse mercado. Para receber, ele tem que fazer um curso de capacitação pelo Pronatec, gratuito e recebendo, mas para poder ele sair desse ciclo de miséria. Entendeu? Foi um prazer, superintendente. Da mesma forma. As portas estão boa abertas para qualquer eventualidade. Obrigado, boa noite. Um abraço.
Depois do intervalo, eu volto para conversar com a Núbia Rocha. Ela é coordenadora do Programa de Desenvolvimento Associativo do Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Acre. São apenas 2 minutos, não precisa mudar de canal. Continue com a TV Rio Branco e o SBT. Até já.